Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7-1. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, o Mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é segunda-feira, dia 5 de novembro de 2012. Bom dia, você ouvinte. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia, você que ouve o Mundo em sua casa. O Mundo em sua casa. Confira os destaques do Mundo em sua casa de hoje. Jovem é desclassificado do Enem por fazer prova de relógio em Goiás. PM identifica grupo responsável pela prática de arrastões em Goiânia. Revista Veja diz que PT pediu dinheiro a Marcos Valério no caso Celso Daniel. Líder do PDT pede criação de CPI para investigar institutos de pesquisa. Cidade do Mato Grosso tem prefeito mais rico do país. Governo teme falta de combustível no país ainda neste ano. Corinthians vence e manda Atlético para a Série B. Goiás quer comemorar volta à Série A amanhã à noite. Agora são 7:02. O Mundo em sua casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu nublado com pancadas de chuva. A temperatura máxima pode chegar aos 31 graus. A umidade relativa do ar fica entre 90% e 45%. E neste momento os termômetros marcam 20 graus aqui em Goiânia. O Mundo em sua casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, eleições nos Estados Unidos. Obama disputa voto a voto para se reeleger. Folha de São Paulo, STF ordena que a ação de Valério no Banco Central seja apurada. O Estado de São Paulo, STF avalia dar penas mais leves para Valério. Correio Brasiliense, abstenção, 1.600.000 candidatos perdem o Enem. Valor econômico, ficha limpa do Banco Central barra executivos no mercado. Estado de Minas, infância perdida na chuva. Tromba d'água arrasta carro e mata 2 crianças na Serra do Cipó. Outras 2 estão sumidas. Jornal do Comércio, ministro quer coibir boataria. Mercadante propôs mudança na lei penal para punir quem espalhar boatos que prejudiquem o Enem. 0 hora de Porto Alegre. PCC tentou instalar filial no Rio Grande do Sul. Brasil Econômico. O PT chega a consenso e decide que Dilma será candidata à reeleição. O Popular. Assembleia ignora lei e mantém farra das medalhas. Diário da Manhã. O palco do preconceito. Dados do IBGE apontam que Goiânia é a 9ª capital brasileira com maior número de casos de violência registrados dentro de escolas. Agora são 7:04. O Mundo em sua casa. Novembro tem vacina pro garrote, pra novilha. A conquista vai ser nossa. Goiás livre de aftosa. É 100% protegido, 100% do seu gado. Nosso estado sem perigo, com rebanho vacinado. Até 30 de novembro, segunda etapa de vacinação para bovinos e bubalinos com até 24 meses e declaração também pela internet. Agrodefesa e Governo de Goiás. Nosso estado cresce. Você cresce junto. O Mundo em sua casa. A política em Goiás. O município de Posse, na região norte do estado, vai ganhar um centro de treinamento do programa Bolsa Futuro e unidade do VaptVupt. Os benefícios vão ser entregues agora pela manhã pelo governador Marconi Perillo e pelo vice José Eliton. A cidade de Posse fica a 420 quilômetros de distância de Goiânia, situada na região nordeste do estado e com uma população aproximada de 32 mil habitantes.
Essa unidade do VaptVupt será a primeira da região. O superintendente do órgão, Padre Ferreira, destaca a expansão do VaptVupt. Primeiro da região Nordeste, a cidade de Posse está sendo agraciada com esse programa, onde vários órgãos do Estado estarão presentes no mesmo espaço físico, podendo atender a população de uma forma eficiente. Todos os servidores passaram por um autotreinamento, passaram por uma qualificação, por uma seleção e qualificação, para que o atendimento seja feito realmente com qualidade e com excelência à população da cidade de Posse e das cidades vizinhas que vão acorrer também a esses serviços reunidos no mesmo espaço nessa cidade. E qual a previsão de expansão das unidades VaptVupt? Me parece que o governo pretende instalar em todos os municípios. Olha, hoje nós, com a inauguração da unidade de Posse, chegamos a 30 agências, 30 unidades. O governador quer chegar a 50 unidades do VaptVupt nas cidades maiores e mais 50 condomínios públicos VaptVupt, padrão VaptVupt, nas cidades menores. O que é o condomínio? O condomínio é uma unidade do VaptVupt, mas só que em porte menor, onde aqueles órgãos que já existem dentro do município, por exemplo, a Agrodefesa, a Renda Cidadã, Detran, já existem dentro do município, ao invés de atender em portas diferentes, em locais diferentes na cidade, eles vão para um prédio comum, um prédio com a cara nova, com a programação visual adequada, com um servidor altamente treinado, uniformizado, com padrão VaptVupt, poder atender a população. Onde o governo, ao invés de ter várias portinhas abertas no município, terá um prédio moderno, um prédio eficiente, com informatização da mais alta tecnologia, podendo atender a população daqueles municípios. Então serão 50 condomínios públicos VaptVupt e chegaremos também a 50 novas unidades dentro do programa do projeto do governador Marconi Pereira. O VaptVupt foi criado pelo governo do estado há 13 anos e atende uma média mensal de 1 milhão de pessoas. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h07. Liderança do governo tenta colocar em votação essa semana na Assembleia Legislativa as matérias de autoria do Executivo. Os próprios parlamentares admitem que a semana passada foi considerada improdutiva a apreciação de matérias na Assembleia Legislativa. Foram realizadas poucas sessões e com poucos parlamentares. Mas para essa semana, o líder do governo, o deputado Hélio de Souza do DEM, promete maior mobilização. Nós temos 28 matérias de interesse do governo. Tivemos dificuldades, problemas de feriados nas 2 semanas anteriores. Mas nós já estamos recrutando os senhores deputados da importância da presença para que nós possamos, na terça, na quarta e na quinta-feira, dar a agilidade necessária para que a gente possa, de uma maneira que seria muito gratificante, permitir que as matérias que estão aqui há várias semanas possam ter a agilidade necessária e nós possamos aprovar a maioria delas. O senhor é um dos parlamentares mais presentes em plenário. Na semana passada, o deputado Humberto Haddad chegou até a cobrar de alguns parlamentares colegas que eles estavam marcando presença e saindo, se ausentando e estariam trazendo prejuízo. O senhor acredita que essa questão possa ser normalizada a partir de agora? Eu sempre admirei essa postura do deputado Humberto Haddad. Ele marca uma presença constante na Assembleia, cumpre aquilo que é sua responsabilidade de participar dos momentos mais importantes do plenário, que é o momento somente de discussão e votação de matérias, e, portanto, a indignação dele já vem se demonstrado há várias legislaturas que ele está aqui, há várias legislaturas, porque é incompreensível que um deputado deixe de comparecer num momento tão importante do parlamento, que são o momento das discussões e votações, e esse momento seja preterido por outras atividades que, a meu ver, poderia ser agendado para outros horários. Então, eu defendo esta bandeira do deputado Humberto Haddad e, com certeza, como líder do governo, vou buscar sensibilizar todos os deputados de governo e de oposição a necessidade de estar presente para discutirmos, votarmos de acordo com a consciência de cada um, mas que é fundamental a presença do deputado nas votações. É inadmissível que não tenhamos quórum para votar. E eu, como líder do governo e, com certeza, responsável pelas matérias na casa, vou buscar junto às bancadas de governo e oposição um quórum suficiente para que nós possamos ter a agilidade que o parlamento precisa ter. O deputado Francisco Geda do PTN cobrou da bancada de apoio ao governo a garantia de quórum para a votação de matérias, já que ela possui, segundo ele, a maioria absoluta, 31 dos 41 parlamentares. Os oposicionistas são apenas 10 deputados. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h10. O mundo em sua casa. Se a sua empresa busca reconhecimento, anuncie em uma emissora de credibilidade. Rádio Brasil Central 1270, AM, ondas curtas e tropicais. A certeza de resultado. Qualidade com alcance em todo o território nacional.
Ligue 3201-7686. Rádio Brasil Central. Comunicando com o mundo. O mundo em sua casa. Política Nacional. Uma reportagem publicada pela revista Veja deste fim de semana relata trechos de um novo depoimento de Marcos Valério, condenado pelo STF como operador do mensalão ao Ministério Público Federal. Segundo a reportagem, Valério afirma que o PT lhe pediu dinheiro para calar um empresário que ameaçava envolver o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o chefe de gabinete Gilberto Carvalho no assassinato do prefeito de Santo André, Celso Daniel, em 2002. Valério diz que negou dar o dinheiro, mas que o empresário acabou sendo pago por um amigo pessoal do ex-presidente. Esse novo depoimento foi dado em setembro, quando Valério já havia sido condenado no julgamento do mensalão. Segundo a reportagem publicada na última quinta-feira no jornal O Estado de São Paulo, que revelou a existência do depoimento, Valério marcou espontaneamente uma audiência com o Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, e pediu para ser incluído no programa de proteção à testemunha, em troca de mais detalhes das acusações sobre o esquema do mensalão. Valério, de acordo com a revista, também teria o que revelar sobre o escândalo dos aloprados ocorrido em 2006, quando militantes petistas foram presos em um hotel de São Paulo com R$1.700.000 em dinheiro, que seria usado para comprar um falso dossiê contra adversários do partido. Segundo a revista, Valério afirmou saber o nome do empresário que arrumou o dinheiro. E o Supremo retoma a definição das penas na próxima quarta-feira. O Supremo Tribunal Federal retoma na próxima quarta-feira o julgamento do mensalão, em meio às incertezas criadas pelas ameaças do empresário Marcos Valério, que se diz disposto a fazer novas revelações sobre o esquema. O julgamento chegou à fase final, em que os ministros do STF vão definir as penas de cada um dos 25 réus condenados. Ele foi interrompido há 2 semanas porque o ministro Joaquim Barbosa, relator do caso, teve que viajar para tratamento de saúde. Segundo reportagens publicadas pela revista Veja, Valério indicou aos ministros do Supremo e ao Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, que irá incriminar o ex-presidente Lula se for chamado para prestar novo depoimento. Segundo a revista, Valério diz que os petistas lhe pediram ajuda em 2003 para silenciar um empresário de Santo André que estaria chantageando Lula e seu chefe de gabinete, Gilberto Carvalho, que hoje chefia a Secretaria-Geral da República. Só um novo depoimento poderia esclarecer a contradição entre as declarações atribuídas a Valério. Ministros do STF e o procurador Gurgel deixaram claro que só examinarão a conveniência se abrir um novo inquérito sobre o caso depois que o julgamento em curso terminar. O Supremo já definiu que Marcos Valério terá que cumprir mais de 40 anos de prisão pelos 5 crimes pelos quais foi condenado: corrupção ativa, formação de quadrilha, peculato, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. O julgamento começou há 3 meses e é o mais complexo da história do STF. Apesar da demora da conclusão, o presidente da Corte, ministro Carlos Aires Brito, se diz confiante no julgamento até o momento. A presteza tem que correr par e passo com a segurança, com a consistência da decisão, com a observância do ordenamento jurídico. A Constituição é garantista. Nenhum juiz pode ser antigarantista, porque ele é aplicador de uma Constituição garantista. E o direito penal eficaz, a justiça penal eficaz, somente é eficaz se observar as garantias processuais do réu. E muitas dessas garantias são de índole constitucional. É por isso que na minha avaliação está tudo correndo muito bem. Depois que as penas dos condenados forem fixadas, os ministros terão de redigir o acórdão em que serão resumidas as conclusões do julgamento. Só depois disso é que o tribunal poderá expedir as ordens de prisão dos condenados. O mais provável é que isso só ocorra no primeiro semestre do próximo ano. De Brasília, Ronaldo Berwanger. 7h14. Uma comissão parlamentar de inquérito pode investigar resultados alterados de pesquisas eleitorais. O líder do PDT, do deputado André Figueiredo, apresentou um pedido de instalação de CPI para investigar a atuação de institutos de pesquisa na divulgação de pesquisas nas últimas eleições municipais. Em 3 dias, Figueiredo colheu 225 assinaturas para apoiar a CPI e disse contar com o apoio de 80% dos líderes partidários. Segundo ele, o primeiro passo da CPI seria colher dados junto ao Tribunal Superior Eleitoral sobre pesquisas registradas e que tiveram erros maiores que o esperado. Figueiredo espera ouvir os institutos, principalmente nas cidades em que houve discrepância, e também que a CPI proponha uma nova regulamentação do processo de divulgação de pesquisas eleitorais.
Esclarecer porque uns institutos apresentavam um candidato como vitorioso e outro instituto na mesma cidade apresentava com uma grande disparidade outro candidato vitorioso. Ou seja, numa clara demonstração que em vários municípios as pesquisas foram utilizadas de uma maneira fraudulenta e, consequentemente, levaram à manipulação da vontade do eleitorado. O relator do projeto que altera a lei antidrogas, deputado Gilvaldo Carimbão, do PSB de Alagoas, afirmou que vai manter em seu relatório a internação compulsória e a classificação das drogas por sua capacidade de causar dependência, pontos criticados por técnicos do governo. Segundo o parlamentar, a Justiça entende que a internação deve ser compulsória. No entanto, explicou o deputado, o juiz não pode mandar internar uma pessoa sem um laudo médico que indique a internação. E lamento, meia dúzia de pessoas se encastelam no poder, de repente dizer que não aceita, etc., em nome do povo brasileiro. Nós também representamos o povo brasileiro. Então, eu vou discutir mais calmamente. Agora nós vamos decidir. Vou tentar convencer no diálogo. Senão, vamos ter que votar na matéria e mandar para a Câmara e para o Senado votar. Para o subsecretário de Políticas sobre Drogas de Minas Gerais, Clóvis Benevides, é preciso examinar com cuidado a classificação das drogas por sua capacidade de causar dependência, pois apenas a Inglaterra usa esse sistema. E é preciso um debate com a academia brasileira, com a sociedade científica, para que então, a partir de parâmetros concretos, se possa avaliar quantidade, tipo de droga, via de administração e usos efetivos dos riscos à saúde e à sociedade. 7h17. O orçamento da União para 2013 receberá sugestões até amanhã. O relator do Orçamento Geral da União para 2013, senador Romero Jucá, entregou o relatório preliminar que começa a ser debatido pela Comissão Mista de Orçamento. O texto mantém o teto de 2012 para emendas individuais de senadores e deputados no valor de 15 milhões de reais. Desse limite, pelo menos 2 milhões deverão ser destinados à saúde pública. Essas emendas, que pelo relatório vão totalizar quase 9 bilhões de reais, são pedidos parlamentares para atender a obras em suas bases eleitorais. Para o relator, o Congresso mostra responsabilidade ao congelar os valores das emendas parlamentares. Outro destaque é a descentralização dos recursos nas mãos dos 10 relatores setoriais, que lidam com educação, saúde, infraestrutura e outras áreas. Romero Jucá explicou que assim o trabalho será mais dinâmico e democrático. Nós estamos ampliando em 400 milhões o valor para os relatores setoriais e o relator geral terá menos recursos, quase menos 5 bilhões do que o ano passado. Nós vamos ter mais dificuldades para fechar o relatório, porque nós teremos menos recursos, mas nós vamos fazer um esforço para democratizar esse recurso e poder priorizar as emendas, que são emendas em pontos estratégicos como saúde, educação, Brasil sem miséria. O senador Romero Jucá também prevê em seu relatório que as bancadas estaduais terão outros 2 bilhões e meio de reais para apresentar emendas. Por outro lado, o relator extinguiu as chamadas emendas municipais, uma iniciativa que não trouxe resultados práticos. De Brasília, Fernando Dias. Agora são 7h19. Participação ao vivo do repórter Wilton Vieira, falando direto de Posse. Bom dia. Bom dia, Karine. Bom dia, Gil. Bom dia, ouvinte do Sistema Brasil Central de Rádio. O governador Marconi Perillo e o vice José Wellington inauguram daqui a pouco, em Posse, no Nordeste Goiano, mais uma unidade do VaptVupt do Estado. Esta agência é a 29ª de 40 a serem inauguradas nas cidades com mais de 30 mil habitantes. Em Posse, maior cidade da região Nordeste, do Nordeste de Goiânia, com 31 mil habitantes, o VaptVupt vai funcionar das 7 às 19 horas, de segunda a sexta-feira, e das 7 às 12 horas, aos sábados, feriados e pontos facultativos. Na unidade, na rua Alvorada, número 237, setor central, a população encontra condôminos, como da CELG, Secretaria de Segurança Pública, Junta Militar, Cefaz, Cine, Saneago, Detran, Posto Bancário, entre outros serviços. Além da unidade do VaptVupt, o governador e o vice entregam também o centro de treinamento do programa Bolsa Futuro. Karine e Gil, a qualquer momento, e também na edição do Mundo em Sua Casa desta terça-feira, mais detalhes dessa inauguração aqui em Posse. Wilton Vieira, de Posse, no Nordeste Goiano, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Obrigado, Wilton Vieira. Agora são 7h20.
E o prefeito eleito da cidade de Lucas do Rio Verde, a 350 quilômetros de Cuiabá, no Mato Grosso, é o mais rico do país. De acordo com informações publicadas neste domingo no jornal Folha de São Paulo, Otaviano Pivetta, do PDT, acionista majoritário de uma das maiores companhias agrícolas do país, tem em patrimônio declarado mais de 321 milhões de reais, enquanto a cidade tem na conta 144 milhões em 2013. O que equivale quase ao dobro da receita anual do município. De acordo com a publicação, o empresário que irá administrar a cidade de cerca de 50 mil habitantes financiou a campanha eleitoral com recursos próprios obtidos dos lucros das empresas. O segundo colocado no ranking dos mais ricos em todo o país é o futuro prefeito de Cuiabá, também no Mato Grosso. Mauro Mendes, do PSB, declarou neste ano ter 116 milhões de reais de patrimônio. Reunião dos chefes de Estado do Mercosul será em Brasília. A presidente Dilma Rousseff deverá comandar no dia 7 de dezembro a cúpula dos chefes de estados do Mercosul em Brasília. Vão participar os presidentes Hugo Chávez da Venezuela, José Mujica do Uruguai e Cristina Kirchner da Argentina. O Paraguai, ainda suspenso do bloco, não vai participar. Com o ingresso da Venezuela, o Mercosul passou a contar com 270 milhões de habitantes, o equivalente a 70% da população da América do Sul, e a ter o Produto Interno Bruto, o PIB, a preços correntes de 3 trilhões de dólares. No encontro, será celebrada a conclusão dos procedimentos técnicos para a Venezuela preencher todas as condições para manter o intercâmbio comercial no grupo. Na semana passada, em Caracas, depois de se reunir com o ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, Hugo Chávez demonstrou entusiasmo com as previsões de crescimento econômico não só da Venezuela, mas também do Mercosul como um todo. A Venezuela é um dos principais parceiros comerciais do Brasil na América do Sul. Em 2011, o intercâmbio comercial registrou a cifra recorde de quase 6 bilhões de dólares. Desde 2003, o comércio bilateral quintuplicou, sendo o Brasil o terceiro principal exportador para a Venezuela. A adesão do país vizinho ao bloco transformou a área total do Mercosul em um território de 12 milhões de quilômetros quadrados, o equivalente a 72% da área da América do Sul, estendendo-se da Patagônia ao Caribe e se consolidando como potência energética global, segundo Itamaraty. De Brasília, Fernando Dias. 7h23. Governo teme falta de combustível no país ainda neste ano. Para evitar o desabastecimento ou atenuá-lo, o governo federal já começou a traçar um plano de emergência que envolve a ampliação da capacidade de transporte e de armazenamento. As reuniões tiveram início em outubro com técnicos do Ministério de Minas e Energia, Agência Nacional do Petróleo, Petrobras e representantes das distribuidoras e dos produtores de etanol. Segundo a reportagem publicada ontem pelo jornal A Folha de São Paulo, a avaliação do grupo, as regiões mais ameaçadas são o Norte, o Nordeste, o Centro-Oeste, além de Minas Gerais e Rio Grande do Sul. A perspectiva de colapso se deve a 3 fatores. O consumo recorde de gasolina, que em 2012, pela primeira vez, passará de 30 bilhões de litros, a falta de capacidade interna de produção e problemas de infraestrutura, armazenagem e distribuição. No fim do ano, esse problema se agrava, porque, historicamente, o consumo nos meses de novembro e dezembro é cerca de 10% superior à média registrada nos bimestres anteriores. Para acompanhar a alta da demanda interna, a Petrobras vem importando cada vez mais gasolina. Até setembro foram 2 bilhões 400 milhões de litros, quase o triplo do registrado no mesmo período de 2011, segundo cálculos do Centro Brasileiro de Infraestrutura. A importação torna a distribuição mais complexa. O transporte da gasolina por navios, já sujeito a intempéries, sofre com a falta de infraestrutura dos portos, hoje sem espaço para atracação e armazenamento. Agora são 7h25. CPI mista que investiga violência contra a mulher deve encerrar os trabalhos na primeira quinzena de dezembro. Os parlamentares da CPI mista da violência contra a mulher percorreram desde a criação da comissão em fevereiro 12 estados brasileiros para verificar se o poder público está fazendo cumprir a legislação de proteção das mulheres vítimas de violência. Depois de ir a Pernambuco, Minas Gerais, Alagoas, Paraíba, Bahia, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Espírito Santo, São Paulo, Goiás e Distrito Federal, ainda restam em novembro diligências ao Rio de Janeiro, a Mato Grosso do Sul e ao Amazonas.
e estão marcadas 2 audiências públicas no Congresso, com a presença do ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, e da ministra do Planejamento, Miriam Belchior, para discutir que medidas o governo federal está tomando para melhorar o atendimento às vítimas. A relatora da CPI mista, senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, disse que após esses debates vai fazer o possível para que o relatório seja aprovado ainda neste ano e adiantou algumas de suas conclusões. Temos um conjunto de legislação eficiente, em particular a Lei Maria da Penha, mas os índices de violência contra a mulher são muito altos no país. O que a comissão vai fazer? Nós vamos produzir um relatório que já está sendo produzido com um diagnóstico dessa realidade, mas vamos propor medidas de superação disso. Uma das medidas que nós entendemos que é altamente importante é a capacitação dos nossos profissionais em todos os níveis. A senadora disse, no entanto, que mesmo com o fim da CPI, o Congresso deve continuar as ações de fiscalização. É comum nós fazermos CPMI no nosso país, produzirmos um bom relatório e aí fica no relatório, né? Nós não queremos isso, nós queremos melhorar o atendimento à mulher no país e queremos que as instituições públicas tenham um compromisso com isso. Então nós vamos criar uma comissão especial que possa monitorar os desdobramentos das sugestões que vamos colocar no relatório. Ana Rita disse que, se não for possível concluir o relatório final até dezembro, deve apresentar ao menos um texto parcial sobre o trabalho da CPI em 2012. Agora são 7h27. As eleições nos Estados Unidos. O presidente Barack Obama e o republicano Mitt Romney estão empatados tecnicamente a um dia das eleições presidenciais. De acordo com a pesquisa Reuters Ipsos, divulgada ontem, Obama tem 48% e Romney soma 47%. A margem de erro é de 3,4 pontos para mais ou para menos. 7h27. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. Jovem é desclassificado no Enem por fazer prova de relógio. O adolescente Pedro Henrique Pereira de Souza, de 17 anos, foi desclassificado do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, ontem em Goiânia. Faltando poucos minutos para a abertura dos portões, o garoto foi retirado da sala e recebeu a notícia. O motivo foi porque ele esqueceu de tirar o relógio. Pedro é aluno do 3º ano de um colégio estadual de Goiânia e pretende prestar vestibular para Direito. Esta é a segunda vez que ele faz o Enem. O garoto contou que já tinha feito aproximadamente 25% da prova quando foi desclassificado. O Ministério da Educação eliminou mais 28 candidatos por publicarem fotos do Enem em redes sociais neste domingo. Ao todo, 65 estudantes foram desclassificados nos 2 dias de avaliação por divulgarem as imagens. Cerca de 4 milhões de pessoas realizaram o exame neste final de semana, que registrou um índice de abstenção de 27,9%. E a Polícia Rodoviária Federal multou mais de 70 motos e mais de 10 carros de candidatos que prestavam o Enem na tarde de ontem em Goiânia. Os veículos autuados estavam parados nos 2 lados da BR-153 em frente à Unip. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, todos estavam estacionados em local proibido. 7h28. Começa na quarta-feira em Goiânia a Semana Nacional de Conciliação. Mais de 15 mil audiências estão agendadas para a 7ª Semana Nacional da Conciliação. De acordo com o membro do Comitê do Núcleo de Solução de Litígio do Tribunal de Justiça de Goiás, Donizete Martins de Oliveira, estão incluídos na conciliação pré-processuais e processuais nas áreas civil, família e criminal, além de exames de DNA. A Semana Nacional de Conciliação tem o objetivo oportunizar as partes interessadas resolver as questões, resolver as pendências, resolver os seus processos. Então elas são intimadas, comparecem frente a frente na presença de um conciliador e haver uma proposta de consenso, uma proposta de conciliação. Chegando a um consenso, aí lavra-se então o termo de acordo, é homologado pelo juiz e a questão é resolvida. A Semana de Conciliação vai acontecer em Goiânia, Caldas Novas e Rio Verde. Na capital, as audiências das causas cíveis vão ser realizadas na Feira da Estação. Já as questões de família vão ser resolvidas no Fórum Fenelon Teodoro Reis, atrás do Serra Dourada. Donizete Martins explica como a população pode se inscrever
para participar de conciliação. O interessado em participar pode fazer a sua inscrição, o seu pedido, o seu requerimento via site do tribunal. Entrou no site do tribunal, tem o link lá, conciliação, e aí então deixa seu nome e o processo será encaminhado para a próxima conciliação. Quem quiser mais informações pode ligar para o Tribunal de Justiça de Goiás para o telefone 3216-2000. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h31. A Polícia Militar identificou o grupo responsável pela prática de arrastões em bares e restaurantes de Goiânia. A informação é do subcomandante do policiamento da capital, Tenente-Coronel Wesley Siqueira, que destaca que trata-se de 5 pessoas, sendo 4 adolescentes. Ainda segundo o Tenente-Coronel, para evitar novos arrastões, o policiamento na capital foi reforçado. 2 mulheres de 26 e 19 anos foram flagradas por agentes de segurança prisional na casa de prisão provisória de Aparecida de Goiânia, tentando entrar na unidade com senhas falsas. As mulheres flagradas foram encaminhadas sob escolta dos agentes prisionais para a central de flagrantes de Aparecida de Goiânia, no 4º distrito policial do município, no setor Garavela. Elas deverão responder por falsificação de documento público. Uma mulher foi presa por suspeita de receptação e 2 menores apreendidos ontem no setor Buriti Sereno, em Aparecida de Goiânia. A ação ocorreu após os policiais confirmarem com uma empresa de monitoramento a localização de uma S10 roubada, sábado, por 3 pessoas armadas no setor Vila Romana. Um foragido do sistema prisional foi recapturado no setor Solange Parque, em Goiânia. Com ele, a polícia prendeu 100 quilos de maconha, 2 veículos, um Golf e um Veloster, provavelmente produto de roubo, uma pistola 380 e um revólver calibre 38. O suspeito e a mercadoria foram encaminhados para a Delegacia de Homicídios, onde foi feito flagrante. Uma das pistas da Rua 88, no setor sul em Goiânia, foi interditada. De acordo com técnicos da Agência Municipal de Obras, houve uma falha na tubulação após a chuva da noite de sábado, o que afundou a pista e abriu um buraco no asfalto. O buraco tem cerca de 4 metros de profundidade, 6 metros de comprimento e 3 metros de largura. Para evitar acidentes, a Agência Municipal de Trânsito interditou a Rua 88 no cruzamento com a Marginal Botafogo até a Rua 115. A pista afetada liga a Praça do Cruzeiro, no setor sul, ao estádio Serra Dourada, do Jardim Goiás. Então, você, ouvinte, que está indo para o trabalho, evite passar pela Rua 88, no setor sul, onde a AMT interditou o trânsito em parte da pista. E agora, as informações sobre as ocorrências nas rodovias com Libório Santos. Bom dia. Bom dia, ouvintes da Brasil Central. Últimas 24 horas nas rodovias goianas, 41 acidentes, 30 feridos e 2 vítimas fatais. O acidente mais grave aconteceu ontem por volta das 10h50 da noite. Foi uma colisão transversal GO 330, quilômetro 3, entre Anápolis e Leopoldo de Bulhões, na verdade, Anápolis e o trevo da GO 010. Uma motoplaca JJS 8024 de Anápolis, conduzida por Ronis Von de Jesus Silva, fatal. O passageiro Magno Santos Costa, também fatal. Essa colisão aconteceu contra um trem. Eram essas as informações de agora. Libório Santos para o Sistema Brasil Central de Rádio. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. Vendas na Feira Hippie em Goiânia têm aumento de 40% agora em novembro. Feirantes discutem a possibilidade de começar a atender no sábado. Desde o mês de agosto, o aumento das vendas no atacado estimula a contratação de temporários. Para novembro, a expectativa é de um movimento 40% maior, o que reflete na geração de emprego e renda para toda a cadeia que integra o setor. Para o tesoureiro da Associação dos Feirantes da Feira Hippie, José Mariano, o perfil do comprador de outros estados exige que a feira amplie o horário de atendimento, mas a decisão não depende apenas dos feirantes. Nós somos subordinados à Secretaria da FEDEM, né? E então é o seguinte, hoje o perfil do comprador mudou. O feirante hoje, ele sente isso, tudo, mas a gente sempre é subordinado à FEDEM, então o horário permanece aquele que a FEDEM autorizou, e a exposição de mercadoria na feira no sábado, a partir das 14 horas no sábado, mas a Associação dos Feirantes, juntamente com os feirantes, tem dialogado junto com o poder público e no sentido de mudar isso para no sábado, 5 horas da manhã, para poder atender essa demanda que vem a Goiânia
comprar esses produtos que são fabricados aqui, que gera renda, trabalho para o município e para o estado. José Mariano explica que o turismo de compras na região da Praça do Trabalhador recebe em média 50 ônibus por semana. Em novembro e dezembro, este número dobra, principalmente pelo aumento de compradores das regiões norte e nordeste do país. Mesmo com essa demanda, por enquanto, não há previsão de horário estendido. Mariano destaca a importância da feira para a economia do estado e diz que a Asferrip está otimista quanto às vendas para o Natal. Há um movimento, aumenta tanto na mão de obra, na produção, como também na prestação de serviços, né? Que envolve todo mundo, toda uma cadeia. E também na hora de vender também, com certeza. Se você está trabalhando durante alguns meses, indo só você atendendo na banca, com certeza quando chega aí no mês de novembro, você já tem que levar uma outra pessoa para te auxiliar. Com mais de 30 anos de existência, a Feira RIP é a maior feira livre de Goiânia, realizada sempre aos domingos na Praça do Trabalhador, ao lado da antiga estação ferroviária da capital, e abriga mais de 6 mil expositores. Márcia Alves para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h36. O prazo para a renovação de matrícula dos alunos veteranos da rede estadual foi prorrogado para o próximo dia 12 de novembro. Os alunos que ainda não efetivaram sua matrícula devem adquirir na Secretaria da Escola o termo de renovação de matrícula e levá-lo aos pais ou responsáveis e preencher o documento. Vamos começar agora com a coordenadora de matrícula da Secretaria de Educação de Goiás, professora Ângela Aparecida Gomes. Bom dia. Bom dia. Professora, por que o prazo foi prorrogado? A necessidade da prorrogação da renovação de matrícula foi devido a alguns alunos ainda não terem renovado suas matrículas. Por isso, a gente prorrogou até o dia 12 de novembro para que isso possa acontecer no tempo hábil. Esse tipo de renovação de matrícula é uma novidade na rede? É o primeiro ano que renova tão cedo, né? Nós estamos, antigamente acontecia em dezembro essa renovação. Ou, a partir desse ano, nós antecipamos esse prazo para 16 do 10 até 12 do 11, conforme a prorrogação. O estudante tem que adquirir o termo de renovação na escola e levar esse termo para ser preenchido pelos pais. Sim, o termo de renovação é fornecido pela escola, da Secretaria da Unidade Escolar, e os alunos têm que levar aos pais para que eles assinem e devolvam novamente com o comprovante do endereço. Existe alguma dificuldade? Há alguma dificuldade de parte dos pais ou alunos em preencher esse formulário e entregar na escola? Não, o problema é que os alunos e os pais não devolvem para as escolas. Então, com isso, eles não têm como efetivar a matrícula. Porque só com a autorização dos pais que pode efetivar a matrícula, tendo em vista a idade, né? Ser aluno menor de idade. Então, eles precisam do termo assinado pelos pais. Qual que é a expectativa de matriculados dessa maneira? A expectativa? Não entendi. Qual é a expectativa de matrículas? Exatamente, professora. Qual é a expectativa de receber o número de matrículas? Todos os alunos têm que renovar a matrícula até 12 do 11. Se eles não renovarem a matrícula, eles perderão suas vagas. Professora, e quando será aberto o período de matrículas para os alunos novatos? Do dia 12 de novembro a 18 de dezembro. Eles podem estar fazendo essa solicitação pelo call center 0800, que ainda não foi divulgado, ou pelo site www.matricula.gov.br. Professora Ângela Aparecida Gomes, coordenadora de matrícula da Secretaria de Educação de Goiás, obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa. Um bom dia. Bom dia, obrigada a vocês. A professora falando sobre a renovação de matrícula dos alunos veteranos da rede estadual. Esse prazo foi prorrogado para o próximo dia 12 de novembro e para os alunos novatos da rede estadual, o período para a realização de matrícula é de 12 de novembro a 18 de dezembro. Agora são 7h40. O mundo em sua casa.
Se a sua empresa busca reconhecimento, anuncie em uma emissora de credibilidade. Rádio Brasil Central 1270, AM, ondas curtas e tropicais. A certeza de resultado. Qualidade com alcance em todo o território nacional. Ligue 3201-7686. Rádio Brasil Central. Comunicando com o mundo. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O batalhão da Polícia Rodoviária Estadual montou um esquema especial para garantir segurança nas estradas durante o feriado prolongado. Vamos saber como foi o feriadão nas rodovias estaduais, conversando agora com o Major Luiz César de Paiva, subcomandante do 1º Batalhão da Polícia Rodoviária Estadual. Bom dia. Bom dia, Gil, bom dia, Karine, bom dia aos ouvintes da RBC. Qual a avaliação que o senhor faz desse feriado? Seria muito bom se a gente, se hoje, pela manhã, nós informássemos com relação a poucos acidentes e nenhum vítima fatal, mas infelizmente nós tivemos vários acidentes e tivemos 5 mortes durante o feriado. E qual que é a comparação com o ano passado, mesmo período? Ano passado, no finado, deu no dia de semana. Nós fizemos uma comparação com avaliando com o feriado passado, praticamente manteve o quantitativo de mortes e feridos. Major, e houve flagrantes de motoristas embriagados também? Nós temos 2 flagrantes de indivíduos embriagados. 2 flagrantes. E com relação aos acidentes, é bom ressaltar com relação aos acidentes, nós tivemos uma saída de pista seguida de capotamento entre Edéia e Porteirão, onde o condutor de 37 anos morreu no local e a passageira de 23 anos foi conduzida para o hospital e vindo a falecer no hospital. Essa não estava na nossa estatística. Então, ela das 5 mortes, ela está fora. Agora, quais as principais irregularidades encontradas pela polícia nas rodovias? As principais irregularidades, para você ter uma ideia, nós tivemos 2.478 notificações. Praticamente 60% das notificações foi por ultrapassagem em local não permitido. A incidência de ultrapassagem em local não permitido está muito grande. Os motoristas estão bastante prudentes e o que vem causando maior número de acidentes e irresponsabilidades. Major, o início das chuvas trouxe transtorno também ao motorista? Houve muito transtorno e ocorreu um aumento nós temos que ocorreu um aumento dos acidentes com o período chuvoso. Foi só começar a chover, já começaram as colisões traseiras e a saída de pista. Tudo isso ocasionado por quê? Falta de matéria de distância do outro veículo da frente, excesso de velocidade. Então isso aí, com a chuva, favoreceu bastante o número de acidentes. Ok, Major Luiz César de Paiva, subcomandante do 1º Batalhão da Polícia Rodoviária Estadual. Obrigada pela participação aqui no Mundo em Sua Casa. Bom dia. Bom dia, muito obrigado a vocês também. Obrigada, o Major fazendo então uma avaliação sobre o feriado nas rodovias goianas, as rodovias que cabe então a responsabilidade da Polícia Rodoviária Estadual. Agora são 7h44. A seguir as notícias do esporte com José Calazans. O mundo em sua casa. Oi, amigo, tudo bem com você? Tudo bem sim, e você? Tô muito feliz, comprei um carrinho novo, você quer ver? Uau, quero! Onde a gente se encontra? Na porta da escola? Pode ser. Depois da aula? Pode ser. Se quiser eu te empresto, você vai adorar. Legal! Não conta pra sua mãe, tá? Pode deixar, até lá. Você sabe com quem seu filho conversa pela internet? Nem ele. Denuncie. Disque 100, Ministério Público de Goiás. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O mundo em sua casa. Esporte. Bom dia. Depois de 3 anos, Kimi Raikkonen da Lotus volta a vencer e conquista o Grande Prêmio de Abu Dhabi nos Emirados Árabes Unidos. A Lotus não vencia na Fórmula 1 desde 1987 com Ayrton Senna.
O segundo colocado foi Fernando Alonso da Ferrari, seguido de Sebastian Vettel. Em uma das corridas mais emocionantes do ano, o brasileiro Felipe Massa terminou em sétimo, seguido do também brasileiro Bruno Senna. Sebastian Vettel mantém a liderança do campeonato com 10 pontos à frente de Fernando Alonso. 7h45, o Goiás tem equipe definida para o jogo de amanhã contra o Boa Esporte em Varginha. Último treinamento do Goiás para o jogo de amanhã, às 9h50, diante do Boa Esporte, em Varginha, no sul de Minas Gerais, aconteceu ontem pela manhã, no CT do Parque Anhanguera. O time viaja daqui a pouco, às 11 da manhã, vai de Goiânia para Campinas e de Campinas a Varginha, 220 quilômetros, delegação vai de ônibus. O técnico Anderson Moreira praticamente definiu o time já vai viajar pronto para o jogo de amanhã. Marcos Paulo será a única novidade, substituindo o volante Amaral, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Peter continua sendo o titular da lateral direita, pois o Vitor, que é o dono da posição, continua entregue ao departamento médico. O Goiás busca mais uma vitória fora de casa, amanhã diante do Boa em Varginha, para se consolidar na briga pelo título brasileiro da Série B. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h47. A imprensa inglesa publicou ontem uma suposta estratégia do Manchester City para contratar Neymar. Segundo o jornal Sunday People, o técnico Roberto Mancini teria dado sinal verde para o clube oferecer cerca de 162 milhões de reais pelo craque santista. A matéria ainda levanta a possibilidade do Barcelona ter prioridade na compra de Neymar na próxima janela de transferências. O clube catalão teria pago 6 milhões de reais para exercer o direito de compra, situação desconhecida por Mancini. 7h48, Vila Nova deve anunciar hoje mais dispensas e acertos. No Vila Nova, a movimentação continua muito pequena ao longo dos dias. Esse fim de semana praticamente parado desde a última sexta-feira por conta do feriado. Jogadores de férias, e para hoje está marcada pela diretoria colorada mais uma parte de acertos. Mais alguns jogadores irão receber os seus acertos, dentre eles jogadores que têm contrato para o ano que vem, outros que não têm. A diretoria não passou a lista de quais serão os felizardos desta segunda-feira a receberem seus salários atrasados, enfim, os direitos com a diretoria colorada. Até, segundo o próprio diretor de futebol do Vila, Moisés Cândido, planejamento para a temporada 2013 em se tratando de contratações no Vila Nova só vai acontecer após o último jogador tiver acertado com o clube colorado. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h48, a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A praticamente definiu as diretrizes da competição. O Fluminense deu um passo importante para ser campeão, abrindo 9 pontos, faltando 12 para serem disputados. Na parte de baixo, o Palmeiras deu um passo importante para cair, já que empatou por 2-2 com o Botafogo em Araraquara e está a 7 do Bahia, que venceu a Portuguesa. Na Libertadores, o São Paulo está com a vaga praticamente garantida. Além disso, o Atlético Goianiense confirmou a queda para a Série B. O Atlético está rebaixado matematicamente após mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Tá certo que, teoricamente, o clube já estava na Série B, mas ontem, após a derrota diante do Corinthians por 2-0, foi sacramentada a queda do Atlético. A partir de agora, o time vai passar por uma reformulação, já pensando na próxima temporada, com a disputa do Campeonato Goiano a partir do dia 20 de janeiro. E na sequência, a Série B do Campeonato Brasileiro. O próximo jogo pelo Campeonato Brasileiro será no sábado, 7h30 da noite, no Gama, Distrito Federal, contra o Santos. O técnico Jair Araújo perdeu o meio-campista Joilson, que a princípio está fora devido a uma contusão muscular. O que mais chamou a atenção na derrota de ontem diante do Corinthians foi a declaração do volante Pituca, confirmando o que todos já sabiam. O Atlético tem um time fraco tecnicamente. Eric Maravilha, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Confirmando os resultados da 34ª rodada: Corinthians 2, Atlético Goianiense 0, Grêmio 1, Ponte Preta 0, Santos 4, Cruzeiro 0, Flamengo 1, Figueirense 0, Palmeiras 2, Botafogo 2, Sport Recife 3, Vasco da Gama 0, São Paulo 1, Fluminense 1, Bahia 1, Portuguesa 0, Coritiba 1, Atlético Mineiro 0 e Náutico 3, Internacional 0.
Fluminense com 73, Atlético Mineiro 64, Grêmio 63 e São Paulo com 59 pontos compõem o G4. O Sport puxa a fila do Z4, ou seja, os 4 últimos, em 17º, somando 36 pontos. 18º, Palmeiras 33, Figueirense em 19º com 29 e o Atlético Goianiense já rebaixado com 23 pontos. Às 7h51 do Sport é o que há. Obrigado, José Calazans. O mundo em sua casa. Novembro tem vacina pro garrote, pra novilha. A conquista vai ser nossa. Goiás livre de aftosa. É 100% protegido, 100% do seu gado. Nosso estado sem perigo, com rebanho vacinado. Até 30 de novembro, segunda etapa de vacinação para bovinos e bubalinos com até 24 meses e declaração também pela internet. Agrodefesa e Governo de Goiás. Nosso estado cresce, você cresce junto. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. O Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos divulga na quarta-feira a inflação apurada em Goiânia no mês de outubro e o custo da cesta básica relativa ao mesmo período. Agora são 7h51. Em Goiás, cerca de 81% dos alunos são contratados após o fim do estágio. Quando a vontade de mostrar serviço e aprender encontra uma situação desafiadora, o resultado pode ser bom para o estagiário e para a empresa. A gerente do programa de estágio do IEL, Tarciana Nascimento, explica que, como as indústrias estão em busca constante pela inovação de processos e produtos, a busca pelo estagiário também tem seguido esse perfil. Há uma necessidade muito grande da empresa de oxigenar a equipe, trazer novos talentos. E hoje o aluno também busca mostrar na prática realmente o que ele tem aprendido. E nada melhor do que o estágio para que ele possa colocar em prática. E essa oportunidade faz com que a empresa adquira novos conhecimentos, desde até tecnológicos, das experiências que os alunos trazem de sala de aula. Há 8 anos, o IEL premia os melhores projetos em estágio. Em 2011, Sara Carneiro ficou em primeiro lugar em Goiás, na categoria Grande Empresa, e neste ano, em terceiro lugar na categoria Nacional, com o mesmo projeto. Sara, uma única estagiária do curso de Engenharia de Alimentos da UFG, conseguiu fazer com que uma empresa do tamanho da Mabel reduzisse o tempo no preparo das massas, diminuísse o desperdício e tornou as tarefas que antes eram individuais em coletivas. Ela conta por que quis desenvolver o projeto. Foi no momento em que eu via a quantidade de massa que era desperdiçada por não ter aquela divisão, certo? Tinha os ingredientes todos misturados, então o cara tem experiência porque o turnover é alto, então ele batia massa errada por várias vezes por não conhecer os ingredientes. Uma das coisas que Sara melhorou foi a organização dos ingredientes que eram muito parecidos, como sal, farinha e bicarbonato de sódio. Isso fez com que os preparadores de massa errassem menos. Após o estágio, Sara Carneiro foi contratada pela Mabel. Há muito tempo, o estagiário deixou de ser um executor de tarefas simples. E em Goiás, muitos deles têm mudado a realidade de indústrias com projetos inovadores e empreendedorismo. Ao todo, são 9.200 estagiários, 7.500 só em Goiânia. Paula Araújo, também formada em Engenharia de Alimentos, estagiou na Leite Bom em 2011. E diferente de Sara, não escolheu o tema com que iria trabalhar. A indústria pediu que ela desenvolvesse um projeto de economia de energia e os resultados surpreenderam. E a gente tem uma redução no quilowatt de em torno de 50%, se a gente estava pagando em torno de 1,03 reais de conta, a gente passa a pagar 0,56. Além disso, sem introduzir também os grupos geradores de energia na fábrica para reduzir o custo. A gente fez também uma reprogramação de produção, onde a gente não produzia em horário de ponta, e aí no final do projeto, o projeto durou em torno de 1 ano, a gente conseguiu ter nos últimos 4 meses em torno de 60 mil de economia na conta de energia e redução de 2% no quilowatt-hora por quilo de produto.
Outro caso de sucesso, o atual diretor-presidente da Vida e Energia Distribuidora de Gás Liquefeito, Aldírio Lacerda, conta que começou como estagiário. Eu nasci como estagiário, então, acima de tudo, eu dou muita importância a isso. A oportunidade que a gente teve ainda na época de começar pós-universidade ou durante a universidade e ir crescendo no mercado de trabalho, depois se tornando executivo, depois empresário, nos dá uma visão muito grande do quão o estagiário é importante. Atualmente, 5.000 empresas estão cadastradas no IEL Goiás. O IEL oferece cerca de 350 vagas por mês em todo o estado. E as áreas mais procuradas são engenharia, tecnologia da informação, direito e administração. Uma grande demanda das indústrias em Goiás é por alunos dos cursos técnicos. O estagiário pode ser um fator de mudança nas pequenas, médias e grandes empresas. Se você se interessou e quer procurar um estágio, acesse www.sitedoestágio.com.br. Rivacran para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h56. Ninguém acertou as 6 dezenas sorteadas no final de semana pelo concurso 1439 da Mega Sena. Segundo a Caixa, a estimativa de prêmio para o próximo sorteio, que vai ser realizado na quarta-feira, é de R$25 milhões. As dezenas sorteadas foram 02, 34, 35, 42, 43 e 55. A Quina vai premiar 45 apostas com R$32 mil. A quadra registrou 3.961 apostas certas e cada uma vai levar o prêmio de R$525. Sintoma de pneumonia pode ser confundido com o de outras doenças. Ao ouvir alguém tossindo, quase que imediatamente vem o pensamento de que uma gripe está chegando, quando além da tosse, há a presença de febre alta, dor no peito, falta de ar e uma secreção amarelada. Atenção, pode ser pneumonia. Os sintomas dessa doença se assemelham bastante a uma infecção respiratória, que pode ser confundida como uma gripe, como alerta o pneumologista Roberto Rodrigues Júnior. Muitas vezes a pessoa está em processo de uma pneumonia e está pensando que está com uma gripe forte ou um resfriado forte, que ela está tendo tosse e febre, mas aquilo já é uma pneumonia. Isso aqui é a dificuldade muitas vezes da pessoa reconhecer imediatamente, até mesmo o médico muitas vezes, que aquilo seja uma pneumonia, porque o sintoma ele é comum a várias doenças diferentes. Por isso, Rodrigues indica que o paciente deve procurar um médico, mesmo achando que o que tem é apenas uma gripe. Toda pessoa que começa a ter febre acima de 38 graus e meio, falta de ar e dor no peito, ela tem que procurar um pronto-socorro. E aí o médico no pronto-socorro, ele vê se há um comprometimento ou não dos pulmões, permite a ele excluir ou fazer o diagnóstico de pneumonia. O pneumologista assegura que as chances de contrair a doença é menor em pacientes que não fumam, se alimentam bem, praticam exercícios e, consequentemente, têm uma boa defesa imunológica. Além disso, ele alerta para as vacinas contra a gripe, que também protegem. E além da vacina da gripe, existe uma vacina contra a pneumonia, uma vacina pneumocócica, que ela protege contra um determinado tipo de uma pneumonia causada por uma bactéria. Existe uma proteção contra essa pneumonia. Mas em todo o mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, 1,4 milhão de crianças morrem devido à pneumonia. Com informações de Brasília, Yuri Hudson. Agora são 7h59. Virgindade de meninas índias vale R$20 no Amazonas. No município amazonense de São Gabriel da Cachoeira, na fronteira do Brasil com a Colômbia, um homem branco compra a virgindade de uma menina indígena com aparelho de celular, R$20, peça de roupa de marca e até com uma caixa de bombons. A pedido das mães das vítimas, a Polícia Civil apura o caso há um ano. No entanto, como nenhum suspeito foi preso até agora, a Polícia Federal entrou na investigação. 12 meninas já prestaram depoimento. Elas relataram aos policiais que foram exploradas sexualmente e indicaram 9 homens como os autores do crime. Entre eles, há empresários do comércio local, um ex-vereador, 2 militares do Exército e um motorista. As vítimas são garotas das etnias Tariana, Uanana, Tucano e Baré, que vivem na periferia de São Gabriel da Cachoeira, que tem 90% da população, cerca de 38 mil pessoas, formada por índios.
Em Goiânia, 8 horas, e termina mais uma edição do Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Karine Pinheiro e Gil Bonfim. Redação e edição, Antônio Correia. Direção de estúdio, Luzeni Gomes. Chefes de reportagens, Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio, Otair José. Central técnica, Leandro Franco. Gerência do sistema de rádio, Sueide Barbosa. Direção de tele, rádio difusão, Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua audiência e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.